Fala pessoal, André falando aqui, nosso primeiro HungaraCast. Hoje nós temos o orgulho de estar com o pessoal que iniciou a franquia com a gente, um programa de excelência, de nutrição e qualidade. Hoje nossas primeiras convidadas é o pessoal da Eficácia, a Ju e a Jô. Obrigado por vocês estarem aqui. Quem vai me ajudar aqui é o Danilo, nosso CEO da rede. Fala aí, Danilão. Tudo bem, galera? Começando com o pé direito, trazendo essas meninas que ajudam muito a gente no dia a dia, né? A manter só não o padrão de qualidade das lojas, mas mostrando como é que é o grande segredo por trás das câmeras, né? De ter uma loja própria, de ter um negócio. A importância de tratar o produto com o máximo de qualidade possível, né? Bem-vindas. Obrigada, agradecemos o convite. Estamos extremamente honrados de estar aqui, né? Como o André falou, a gente começou essa caminhada junta e a gente se sente muito à vontade. Essa era até a primeira pergunta que a gente ia fazer, né? Como é que começou essa parceria entre a Hungria e a Eficácia? Lá, quando começou os projetos de expansão da marca, né? 3 anos atrás, né? Como é que foi esse início para vocês? Como é que são os desafios que foram inicialmente para os que estão tendo hoje? Então, quando o André e a Ju nos chamaram para conversar, na verdade, não tinha ainda nenhuma loja franqueada, né? A gente começou o nosso projeto piloto nas lojas próprias da Húngara, trabalhando diretamente com o seu Zé, que a princípio foi o nosso grande desafio. Mas ali a gente conseguiu entender, conhecer bastante da operação, do produto e fazer, né, esse link, essa conexão para estabelecer os processos sempre voltado para a segurança do alimento, do produto, né? Para a gente produzir um alimento seguro, de qualidade. Então, assim, o André passou para a gente alguns pilares que ele julgava assim, fundamental, né? E um deles é que a gente não perdesse a identidade do produto. Então, a gente melhorou o produto sem perder a identidade inicial. Então, o nosso produto é 100% artesanal. Ele é um produto que não tem nenhum tipo de aditivo, de conservante, e isso aumentou o nosso desafio em relação ao processo de expansão. Colocar né? os processos de forma que ele mantivesse essa característica de artesanal, mas que fosse um alimento seguro em larga escala, porque antes era uma escala menor, né? Para expandir, né? Exato, produção em loco, né? E quais os maiores desafios que você considera que vocês tiveram no início, né? E que vocês têm até hoje que no sentido de padronização? Porque no início eles começaram, a loja fazia na cozinha, né? Cada loja produzia seu próprio italiano, então tinha uma variedade de insumos muito maior do que se tem hoje, quando a gente produz em fábrica e já entrega o produto semi-pronto só para ser finalizado. Quais são os maiores desafios que vocês tiveram no início e que vocês hoje veem que a padronização melhorou bastante? Então, no início, assim, foi entender os processos operacionais, né, que isso era importantíssimo para a gente, e estabelecer esses processos para que eles fossem replicáveis de forma segura e numa operação simples. Então, esse foi um trabalho com muitas mãos, costurado a muitas mãos, porque a gente precisou da ajuda do André, que conhecia a operação como ninguém, conhece a operação como ninguém, né? O Felipe também, que está nessa caminhada junto com a gente, que conhece bastante da operação e que foi assim, fundamental para que a gente entendesse como a gente ia implantar as boas práticas sem nenhum comprometimento operacional. Né? A gente veio adaptando a lei, né, tudo da lei, das boas práticas, no processo que eles já tinham, que eles já faziam o produto. A gente praticamente desconhecia o produto, conhecia o produto de comer em loja, mas não assim, o descanso, a massa, o cuidado com cada coisa. Então, a gente teve que adaptar para juntar a lei. Eu acho que por ser um produto muito único, né, assim, é diferente de uma coxinha, de uma empada, né, que você já tem isso, essa vivência em outros locais. A Húngara tem lá o seu italiano que é muito exclusivo, né, e muito próprio, né? Mas eu lembro muito no início vocês ajudando a gente bastante aí nessa caminhada e trazendo, né, essa bagagem toda de vocês. Queria que a Ju falasse um pouco também da bagagem que a Eficácia tem de vida, da história de vocês. Nossa, a história é longa, né? E foi um pouco dos motivos que a gente trouxe a Eficácia para junto da Húngara nesse desafio, né? Contar um pouquinho da nossa história. Eu comecei a trabalhar nessa área de segurança dos alimentos no segundo período de faculdade. Então, assim, eu entrei, eu tenho uma tia que tem um laboratório de controle de qualidade, e ela me chamava, eu fiz nutrição, falei, gente, nutrição na época é clínica, dieta, por que ela quer que eu vá no laboratório? Ela insistiu tanto, eu fui,
E me apaixonei pela área. Falei, não era muito conhecida na época esse trabalho. E me apaixonei e comecei. Eu lembro que o pessoal da faculdade tinha dificuldade de entender o que eu fazia. Mas você faz cardápio, mas o que você faz lá? Né? Não tinha muito essa coisa da cultura das boas práticas. E aí eu me formei em 2000, né? Comecei a trabalhar profissionalmente e sempre chamando Juliana. Juliana, sai da área de clínica. Juliana, vem para a área de consultoria. Eu sou especialista em nefrologia clínica. Né, e trabalhava no Hospital Geral de Bom Sucesso, eu era nutricionista da equipe de transplante de rim. E apaixonadíssima, encantadíssima. Só que trabalhava, ganhava muito, ganhava pouco. E eu via nessa área uma área muito promissora. Era uma área assim, muito restrita, não tinha quase ninguém. E eu queria alguém para vir comigo, e ela demorou, mas ela veio. Foi em que ano? 2010, né? Uma curiosidade, vocês se conhecem há muito tempo, né? Nós fomos a primeira pessoa que eu conheci na faculdade. Primeiro Cheguei, dia. eu perdida. Se vocês se conheciam antes da faculdade e coincidentemente fizeram a mesma faculdade, se vocês se conheceram na faculdade. A primeira pessoa, eu perguntei, você sabe onde é a sala de nutrição? Ela também estava procurando e nunca mais a gente soltou. Isso são quase... E lá se vão quase 30 anos. Né? Mas, assim, o engraçado é que toda vez que a gente faz um treinamento, que a gente conta um pouquinho da nossa história, a Jo fala assim, quando eu comecei era tudo mato. E era mesmo, porque não tinha legislação federal, né? E não tinha internet. Então, se a gente quisesse alguma orientação da vigilância, a gente tinha que ir lá na Rua do Lavradio, fazer um requerimento por escrito, uma semana depois voltar para buscar a lei. Né? Então, assim, era um trabalho... Era lei impressa, porque não tinha pendrive, não tinha e-mail, não tinha nada, era o papel impresso. Se eu perdesse uma folha, eu tinha que entrar a entrada de novo, não podia pedir, eu quero a folha 2. Não, era toda a lei de novo. Então, o que eu falo muito, até para os clientes, eu falo assim, antigamente ninguém conhecia de lei de cozinha, ninguém tinha conhecimento. Difícil que alguém ia lá se dar o trabalho de ir lá, pegar, pagar, buscar. Mas hoje você tem na internet, né? Hoje você tem fácil, tem a lei, e tem uma lei federal, que eu também não tinha na época. Não, eu provoquei isso justamente, eu conheço um pouco, né? Você já conversou da história, mas é para o pessoal saber, né? Que quando vocês falam, determinam algumas coisas e tudo, é com uma bagagem gigante aí. Gigante, embasamento precursora de tudo. Isso. Assim, eu e a Jo, a gente tem muito uma ligação com a ciência, né? Então, se não tem muita ciência, para a gente perde um pouco da graça. Então, o que a gente fez assim, dentro da nossa empresa e para a gente estar sempre nesse movimento de se aperfeiçoando? A gente estuda microbiologia direto. Né? Então, a gente é praticamente assim, onde a gente passa, onde a gente vê, a gente busca uma ligação do que não é seguro, e a gente desenvolveu uma técnica de trabalho que a gente não é engessado em relação à legislação. Então, a gente pega toda aquela leitura, né, toda aquela parte teórica, associado com a nossa vivência prática, e tenta transformar assim, na prática mais simples possível, entendendo de que quem vai desenvolver isso no dia a dia são atendentes, são lancheiros, são cozinheiros. Então, a gente tenta pegar toda essa nossa vivência, é a técnica que a gente encontrou de conseguir implantar as boas práticas. Não é especialista de ar-condicionado, né? Não, é da vivência ali mesmo, da vivência. Né? Você tem que adaptar a qualquer lugar. Tem gente que tem uma mega estrutura, tem gente que não tem nada de estrutura, e você tem que atender da mesma forma. Você tem que arranjar um jeito. Você tem que pensar. Não é só você chegar para o cara e falar, você tem que fazer. Mas eu não sei como que eu vou fazer. Você tem que dar a orientação de como ele vai fazer. Não pode soltar a mão dele, senão ele fica perdido, não vai fazer. Sim, sim. E vocês ajudaram a gente desde na questão de especificação de obra, até de produto, de transporte, de tudo, e foi fundamental. Rotulagem, né? Rotulagem. Então, assim, ajuda até hoje, né? A gente pede ajuda para elas a gente frequência, para fazer embalagem nova, agora na datadora nova, produtos também, receitas, se tem alguma dica que pode dar que melhore a qualidade do produto, estão sempre ajudando isso para a gente pra caramba lá. E, Jo, essa vivência do laboratório aí também traz uma bagagem absurda, né? Sim, porque eu não conhecia nem a área. Então, caí na mão da pessoa que é a pessoa hoje, eu falo para você tranquilamente, que é a pessoa que mais entende de microbiologia e segurança dos alimentos Brasil, nível Brasil, que é a Brigitte. Então, assim,
Caí na mão dela e ela me pegou pela mão, me levou, eu ficava com ela em todas as visitas. Então, eu aprendi e eu tive muita segurança quando eu passei para a parte profissional. Na hora que falou assim, agora você não é mais estagiária, agora você é por você. Então, eu fui com muita segurança e muito estudo, porque o laboratório ele te dá isso. É uma gama de clientes, você tem assim, a análise, aí a análise vem lá o micro-organismo que deu a contaminação, mas por quê? Onde é que estava? É meio quase um laboratório de investigação, né? Que você vai ali cruzando com o processo e os resultados que dá. Então, te dá uma experiência muito grande. Não, bacana. Isso daí eu acho que é um divisor de águas aí, realmente, do acompanhamento que a gente tem hoje. Que a gente entrega desde o franqueado, a nossa fábrica, tudo. A gente tem um controle quase que 360 aí de toda a operação, né? Por conta dessa auditoria. Nós também somos puxado a orelha, tanto em loja própria quanto em fábrica, porque é o que precisa acontecer, né? E dentro da realidade de hoje, né, que vocês, além da húngara, vocês têm outros clientes, e eu vejo muito uma preocupação minha, né, com os novos empresários, né, quem nunca empresariou, quem nunca tocou, dele entender desde uma questão de gestão a uma questão sanitária, uma questão de nutrição, qual é que a gente, e se fala muito no meio do franchise, né, qual é o perfil do franqueado, né? Eu ainda busco lapidar exatamente para ter uma resposta assim, ó, perfeita. Ainda não achei. Mas dentro do que vocês, eu não pergunto o perfil do franqueado, mas o perfil do empresário, assim, o que ele tem que se preocupar, o que ele tem que ter de visão da operação, da liderança, para fazer acontecer o que vocês passam para eles, né? Para ele abrir uma loja de alimentos? Para ele tocar o negócio dele. Bom, eu acho que tem que ter visão de processos. Os processos são contínuos e têm que ser implantados praticamente todo dia. Não é, eu implantei uma vez e vou deixar. Processo, treinamento, verificação, a documentação. Você tem que ter o olho global, né, em tudo. Eu concordo. Eu acho que o mais importante são seguir os processos, né? Os processos eles vão minimizar falhas, minimizar erros, desperdício, otimizar tempo, né? Então, quando a gente faz a implantação das boas práticas, a gente faz ali um cronograma, né? Como é que funciona na húngara? A gente faz um cronograma da implantação das boas práticas. Então, como a gente tem a avaliação, né, da loja, esse período de implantação não tem avaliação, ele é meramente instrutivo, orientativo, né, educativo. Então, a gente pega firme o franqueado e a equipe e vai apresentando passo a passo para como ele tem que lidar no dia a dia. Vocês sugerem a ele a criação de uma rotina. De uma rotina. Isso, ele vai entendendo qual é o trabalho, ele vai entendendo quais são as exigências e a gente dá um prazo para ele se adaptar, né? Que é esse prazo que não. E aí, às vezes, ele fala para a gente chega lá com uma rotina pensada para aquela unidade, e ele chega e fala assim, mas não seria melhor se eu fizesse dessa forma? E aí a gente pensa, né? Pensa e fala assim, é seguro? É seguro? Traz risco para o alimento? Traz risco para a marca? Não, legal. Para você faz mais sentido dessa forma? Então, aí a gente redesenha o processo para lá, porque o mais importante para a gente é que ele seja realmente replicado no dia a dia, seja feito. A rotina é um dos maiores processos que a gente tem para justamente fazer o processo ser eficiente, né? Nas nossas lojas, a gente cria ali um checklist diário para os operadores, tanto de operação quanto de boas práticas, para eles seguirem rigorosamente todos os dias, igual uma cartilha, né? É igual uma cartilha. Então, assim, no nosso checklist ele é preenchido, tem observações, se ele não conseguir fazer algo, ele tem que preencher a observação, mas todos os dias ele tem que fazer a mesma coisa, que aquilo já cria uma rotina na cabeça dele que chega uma hora que é automático. Mas aquele colaborador pode sair um dia, pode ser outro. Sim. Então, tem o checklist também já pronto para todos que entrarem, criarem uma rotina, essa rotina virar um processo diário. Porque a operação de cozinha é uma operação viva. Eu implantei hoje, pronto, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Deus me livre. Não, mas eu implantei, você tem que validar esse processo todos os dias, né? E é como você falou, se você tem uma equipe que tem um turnover menor, você chega uma hora que aquilo
Aquilo roda automaticamente. Roda automaticamente. Se você tem ali uma equipe que gira um pouquinho mais, você precisa revisitar aquele processo, tem um trabalho maior. Aí a gente remarca, refaz treinamentos, que é uma demanda nossa para o franqueado, mas também do franqueado para a gente. Semana passada a gente recebeu esse pedido e é para a gente assim, uma satisfação imensa quando essa demanda vem do franqueado, né? Solicitando, olha, eu troquei equipe, entraram 2 pessoas, preciso de um novo treinamento. Cara, isso é gratificante demais para a gente quando tem essa demanda vindo também do franqueado para a gente. Que é o franqueado entendendo a gente como parceira. Esse é o nosso maior desafio, né? A gente busca franquia, né? Ele quer um processo validado, né? Quer algo testado, aprovado, com segurança, tanto jurídica quanto de processos, né? Agora, o que ele precisa fazer é praticar essas ferramentas que a gente entrega, né? Então, vocês vão lá, geram um relatório, tudo, ele tem que pegar aquilo ali e fazer a cobrança, o deverzinho de casa, fazer né? o dever de casa dele. Botar a galera para atuar. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta, né? Que a gente entrega e a gente está sempre atuando para ele conseguir crescer e dando dicas, né? O mais importante de tudo é o papel educativo que tem, né? Mais importante do que a perda do ponto, que é uma grande preocupação, né? Mas, enfim, o papel educativo é o mais importante de tudo. Como eu disse, a operação de cozinha é uma operação viva. Então, não necessariamente, eu estou acertando tudo, estou vindo muito bem, aí, poxa, né? Então, aqui eu dei um vacilinho e tal. Até isso, às vezes, a gente, né, quando é um franqueado assim, muito bom, empenhado e tal, a gente até tenta entrar como uma questão mais orientativa do que punitiva, né? Essas escorregadas que às vezes acontecem e tal. A gente tem essa sensibilidade, esse olhar um pouquinho mais individual, né? Individual de cada um para fazer que a coisa seja mais justa. É impossível não ter zero erro, né? Quase que impossível. A questão é você eliminar os erros graves e conseguir instruir eles a consertar os erros pequenos, né? Os erros graves não podem acontecer em hipótese nenhuma. O erro grave e reincidente não dá para acontecer. Não dá. Isso é falta de zelo já. Para contextualizar o pessoal que não está acostumado com a vivência nossa aqui, é porque dentro da Ungra a gente tem um processo de auditoria nas unidades que o pessoal da Eficácia faz junto com a gente, e isso gera um relatório que tem uma pontuação. Essa pontuação ela é base para uma premiação de uma campanha de faturamento que a gente tem, que é o faturamento mais a nota da auditoria de qualidade e de negócios. Então, se ele não tiver lá acima de 85%, né? 85%, isso não vai. E é uma premiação em produtos e tal, é um dinheiro bacana para estimular a equipe. E dentro dessa premiação também é bom explicar que a gente tem os erros que a gente considera gravíssimos, né? Você pode ter a média acima do que a gente estipula como mínimo, mas se você cometeu nesse tempo um erro que a gente julga gravíssimo, é cessado qualquer possibilidade de meta, né, de premiação nesse período. Isso, para a gente manter o padrão, né? Quando você lida com franquia, você quer a mesma experiência em todas as lojas, né? Agora, conta pra gente um caso engraçado que tenha acontecido aí. Não precisa ser só na Ungra. Não, então, eu estava conversando com a Jo, né? E a gente tem, assim, uns muito engraçados, mas são censuráveis, né? E então eu vou contar, assim, eu participei mais ativamente do processo de implantação, né? Das lojas novas. E, assim, muitas vivências do Bay Market, que foi uma loja que é uma da nossa primeira loja, e tinha muito movimento, uma equipe ainda imatura. Um abraço pro Léo, né, que é o franqueado do Bay Market, Léo, parceiro nosso. Super parceiro, Léo, querido. Vai falar mal de você aqui, hein, Léo? Não, muito pelo contrário. E aí teve uma situação que tinha uma senhora que comprou. Primeiro ela perguntou se tinha maionese antes de comprar, que eu achei isso sensacional, né? Tem maionese? Tem. Então entrou na fila, comprou o italiano dela. E aí ela ia pegando a bisnaga de maionese e ia levando. Ela perguntou se tinha maionese. Era o que ela queria, ela deixou claro. Ela não escondeu o interesse dela. Aí eu falei, senhora, a senhora não pode levar a bisnaga. Nossa, a mulher começou a me bater, batia no meu braço, meu celular caiu. Aí o segurança chegou, né? O gerente olhou para mim e falou, sou homem, não posso encostar nela.
Aí eu falei, meu Deus, que situação. Ela ficou muito brava, porque eu falei que ela não podia levar a bisnaga. Mas ela levou a bisnaga? Ela levou a bisnaga, porque o segurança também não podia encostar nela. Ela estava com essa disposição. E aí o segurança deu aquela chamada na segurança feminina, e quando a segurança feminina chegou, ela já tinha saído com a bisnaga. Ela até me perguntou, quer que eu pegue a bisnaga? Eu falei, não, deixa a bisnaga e tal. Ela pagou pela bisnaga? Não pagou. Deu nem tempo de pagar o italiano. Saiu comendo, reclamando. Enfim, essa foi uma situação engraçada que aconteceu. Não, sabe que a maionese é caso sério, mas não precisa... Nossa, foi... É motivo de briga. E uma outra situação foi um cliente, né, em Itaipu, na loja do Léo também. Ele, ó. Só tá dando Léo. Só tá dando Léo hoje. E aí o cliente me chamou, assim, do lado de fora, né, assim, no pé do ouvido, para me falar um segredo. Eu fiquei um pouco tensa. Eu falei, vai fazer uma reclamação, né? Não. Ele queria me oferecer um dinheiro para eu passar a receita da maionese para ele. Ó, eu tenho aqui um dinheiro, posso fazer, me dá seu Pix, você tem como? Eu falei, amigo, não tenho como e tal. Então, tudo em volta da maionese. Não, a gente sabe que a maionese é muito, assim, né, desejada, é muito querida. Mas foi, assim, 2 situações muito engraçadas na ocasião, que envolveu a nossa maionese. Não, a maionese é caso sério mesmo, principalmente em Niterói, né? Niterói tem um público ali que, se você manda um delivery italiano por acaso sem a maionese, ele te dá uma Mas até no Rio, hoje, a gente já tem tido... No Rio também. Só que no Rio, assim... Na terra do joelho, né? Chamam de molho verde. Se não tiver... Tem molho verde? Tem molho verde. Também já está caindo na... Já caiu, né? Na graça do carioca também. Mas, assim, tem umas situações que a gente fica bem... Às vezes... Teve uma situação também com uma moça grávida, né? Que ela pediu... Não pode comer maionese. Ela pediu no delivery, e aí foi uma situação bem legal, assim, de parceria entre os franqueados, porque ela pediu no centro de Niterói e ela foi fazer a troca na loja da Rua da Conceição. Só que o delivery saiu do Bay Market, e aí eles se falaram, né, os 2 gerentes, falou, não, libera para ela que eu vou levar para você depois aí o italiano e tal, que ela, na verdade, ela pediu errado, não foi errado. Ela que se equivocou no pedido, mas ela não podia comer. E aí eu achei bem legal também, porque ela estava bem, assim, no final da gestação, um pé bem inchado. Eu falei, cara, você não vai fazer ela andar até o Bay Market? Ele, não, peraí que eu vou ligar. O bebê nascia com cara de maionese, né? Não, eu falei, cara... Então, assim, tem bastante vivência, né, desses quase 3 anos, né? 3 anos já, né? 3 anos já, mais. Mais de 3 já? Caramba. Mais de 3. Tá Em agosto fizeram 3 anos de formatação. Então. Mas vocês já tinham entrado em julho, alguma coisa. Então, e aí já tem umas histórias curiosas, assim. Passado esse amadurecimento como rede, né, como marca da Húngara nesses 3 anos, passado todo o início, né, de expansão também, de padronização das lojas, o que você acha que a Húngara hoje consegue replicar como exemplo, ou vocês podem até usar para outras marcas, outras redes que vocês trabalham? Eu mudaria até um pouco a pergunta. Assim, o que você vê de diferencial na operação da Húngara como uma operação de lanchonete tradicional com o resto do mercado? É uma operação extremamente simples, né? A operação, depois que a gente fez esse upgrade com a mudança do forno, né, que a gente trabalhava com forno de lastro e passou para esse forno de convecção, né? Então, ele tornou a operação muito simples. Então, o alimento chega congelado, embalado individualmente, identificado individualmente. Então, na verdade, assim, você precisa finalizar e entregar o alimento para consumo do cliente. Então, assim, essa simplicidade da operação, isso é encantador, isso é fantástico. E ajuda, né, na padronização. Ajuda muito na padronização, na segurança. Né? Então, assim, dentro do universo, né, de trabalhar com restaurante, de gastronomia, vira e mexe de alguns restaurantes, acontece, e não é nada assim demais, mas acontece às vezes de ter um feedback do cliente dizendo, poxa, fui aí, comi alguma coisa e não me senti bem e tal. Nesses mais de 3 anos que a gente atua, a gente nunca recebeu um feedback desse da Húngara. Então, isso eu acho que demonstra muito a segurança que esse processo simples ele dá para o alimento, né, e para o cliente também, né? Tanto de espaço físico também, né? Você espaço físico. Enfiar uma lanchonete onde não cabe uma lanchonete, né? Sim.
E com a questão do forno, eu também acho muito a questão que você tem a mesma experiência, né? Durante Sim. o dia ali, da hora que abre, a hora que fecha, a mesma experiência. Para a padronização foi fundamental, foi essencial. Hoje, um assim. interessado em franquia da Húngara, você acha que ele precisa entender do meio gastronômico? Precisa ser alguém que já teve vivência de restaurante? Ou não, uma pessoa dedicada ali, ela consegue tocar? Uma pessoa dedicada consegue tocar. Lógico que a pessoa que já tem experiência tira de letra, né? A gente tem um franqueado que tem algumas franquias na área e ele está super encantado porque da simplicidade, ele tira... Da facilidade da operação. Complexa, exatamente. Toda vez que eu encontro ele na loja dele, na unidade franqueada, ele elogia sobre a simplicidade da operação. Então, assim, você consegue contratar um funcionário, um atendente cru, e um mês o cara está expert, porque realmente é uma operação extremamente simples e segura, né? Então, simples e seguro e bem replicável, né? Assim, então, assim, uma pessoa dedicada, entendendo que, como a gente costuma dizer, né? Toda vez que você entra no mar, você tem aquele esforço para passar da arrebentação. Depois que você passa da arrebentação, você nada de braçada. Então, uma pessoa que entender que existe um período que ele precisa se dedicar um pouco mais, que ele precisa estar voltado um pouco mais, que aqueles processos precisam ser validados por ele, que ele é o maior exemplo dentro daquela daquela empresa, da unidade dele, né? E que se ele compra as boas práticas, ele compra as regras da franqueadora, ele compra esse modelo de negócio, a equipe compra junto. Então, depois que ele passa esse processo da arrebentação, é nadar de braçada, porque realmente é um período de aprendizado para todo mundo, né? Um período que a gente está muito de mão dada com o franqueado, né? Nós e os consultores de campo também. Principalmente se alguém vier de uma área que não é da área, vai ter muita novidade, vai ter coisa que ele não vai nem saber, que eu acho que muita gente que não é da área chega e fala assim, eu não sabia que para vender comida tinha tanta coisa, tinha documento, tinha, né, tanta exigência. O dia a dia é bem simplificado, mas depois que você... de uma documentação isso, ali. Depois que você passa essa fase de adaptação, de entender como funciona, aí você vai só ir tocando, a roda já vai girando praticamente automática ali, né? Hoje o que eu vejo assim é um grande interesse assim de perfil que eu busco para a rede é alguém interessado e logicamente comprometido, mas que com noção de gestão. Que se o cara tiver noção de gestão, liderança, o resto ele consegue tocar, né? Então assim, hoje o produto é dado entrada em unidade, né? Em quilo de farinha, em quilo de mussarela, e nada disso. Então ele tendo um controle de estoque, uma cultura, né? Que a gente está falando muito disso agora, que a cultura da Húngara Fábrica é uma cultura de cada loja ali, do franqueado que ele tem que criar com a equipe. Então, se ele consegue externar isso e tocar isso com a equipe, eu acho que ele tem uma grande chance de êxito. Até porque na nossa rede, poucos vieram da área gastronômica, né? A gente tem a Grazi, né, lá de São Gonçalo. Um abraço aí, Grazi. Do ramo gastronômico, acho que só, assim, né? A gente tem alguns que já tinham franquias, que também são muito bons, que já entendem como é o trabalho em si, já tinham franquias de alimentos, né? O André e tal. Sim. Mas que trabalham com comida diretamente, eu me lembro da Grazi só. Isso. O resto já tinha empresas e tal, tiveram uma facilidade entendendo o número e tal. E aí a gente hoje entra mais também atuando com um ombro a ombro, né, Dani? Sim. Falando de gestão, de controle de caixa, de controle de estoque, pedidos. Para ter uma ideia, a gente é uma fábrica e a gente fala pro cara que ele está comprando demais. Tanto descartável quanto produto, né? Segura as compras, está comprando, não tem CMV necessidade, o fluxo de venda está né? errado. E assim, o franqueado hoje se tornou muito mais simples operar uma loja da Húngara por todos esses tipos de padronizações que a gente criou, mas a gente sempre bate, principalmente no início de implantação ali, que toda cobrança tem que ter um exemplo. Então, não adianta o cara cobrar algo que ele não entende. Então, é importante aquele início ali. A gente sempre fala, 3 meses, você tem que respirar o negócio. Tem que entender o que é a Húngara, como é que são os processos. Principalmente vocês, essas de armazenamento, PVPS. A gente explica isso. Tem que entender isso aqui. Quando você for cobrar, você tem que cobrar com embasamento. Então, se você não sabe como faz, fica difícil você cobrar quem faz. Ficar na mão, literalmente, de um gerente. Então, acho que quando a gente padroniza o produto, entrega como você falou,
já congelado, embalado de 1 a 1, identificado por sabor, explicando como é que armazena, é só fazer o trabalho depois. A administração à distância, que a gente diz, mais controlada ali no dia a dia, fica muito mais simples para ele conseguir fazer uma loja operar e performar, mesmo sem a presença diária dele ali, né? Fisicamente falando. E mais outra pergunta é para você explicar para o pessoal como é que é feita a visita, o que é avaliado nela. Qual a rotina, né? Bom, a visita é feita pela equipe de nutrição, que é feita por um checklist. Esse checklist, todos os itens deles são baseados na RDC, né, na 216, que é a lei federal, né, que veio aí, ela é relativamente nova, que é 2004. E a pessoa vai fazendo esse checklist, que vai vendo desde a parte de documentação, PVPS, armazenamento, temperatura, qualidade de produto. Alguns itens desse checklist também são alguma padronização de vocês, né, da franqueadora, não são só os itens da legislação, a gente põe também, que é uma regra da franqueadora, a gente tem que cobrar para o produto sair em qualidade, no padrão. E a gente faz essa visita é feita, essa visita é revisada e só depois da revisão que ela é gerado o documento, né? E aí a gente, basicamente, a rotina de visita ela é feita assim. Tem os treinamentos, manual de boas práticas, isso a gente vai fazendo rotineiramente, né? As visitas são feitas semanais nas lojas. Na implantação, pelo menos esses 2, 3 meses semanais. As lojas que começam a performar melhor, a gente cai para um período de quinzenal, né? E acho que na rodinha da bicicleta. Vai, exato. E aí a gente faz essa visita, né? Esse checklist, ele também padroniza a avaliação, né? Então, todos os consultores ele tem o mesmo olhar, porque ele é guiado pelo checklist, que está no aplicativo Iungas, né? Então, não tem como eu avaliar de um jeito, ela de outro, ou fulano de outro, e por aí vai. Não tem como esquecer um item, né? Uma dificuldade. Antigamente, eu esqueci de olhar, não sei o quê, não tem mais. Então, o aplicativo, ele padroniza também o procedimento de visitas, né? É uma visita guiada. E aí, a equipe de Nutri Sênior faz sempre a revisão para poder botar aquele olhar mais técnico, mais clínico em cima das visitas, que a gente não está presente, né? Algumas a gente está presente, algumas não. Então, a gente põe aquele olhar mais crítico e, assim, gera o relatório. Né? E esse relatório, da mesma forma que é um instrumento importante para nós, eu acredito que seja um instrumento muito importante para o franqueado passar para a equipe, revisar no dia a dia, entender os pontos que precisam ser avaliados, porque é exatamente o mesmo... Checklist toda vez, é só o mesmo checklist. Não, e assim... A gente diz o que é reincidente. Sim, ele diz o que é a primeira vez. Tem as fotos lá, se tiver alguma não conformidade, sempre vai ter uma foto. Uma foto e uma observação, e esse checklist está no aplicativo, né? Que todo franqueado tem. Então, você pode ler, você sabe o que vai ser cobrado. Não tem, a gente não chega lá e inventa uma coisa. Então, eu tenho uma curiosidade, vocês parametrizam, por exemplo, a nota para fazer a agenda da próxima semana? Numa divisão interna de vocês? Sim. Porque uma nota que está ruim com recorrência já é um serviço mais educativo, de ajuste. Uma nota que já está muito boa já é um serviço que também merece atenção para ter a manutenção daquelas boas práticas. Como é que vocês dividem entre vocês essas análises e as agendas da próxima semana? Então, só para completar sobre o assunto anterior, importante desse checklist também que ele é a mesma base que a vigilância sanitária vai usar para uma visita. Então, os mesmos itens que são avaliados por nós, eles são avaliados pela vigilância sanitária, como se fosse... Toda visita nossa é como se fosse uma simulação de uma visita de um órgão fiscalizador oficial. O intuito é deixar a loja preparada para passar por uma visita de forma tranquila, sem nenhum problema. E quanto mais contato os colaboradores têm com as auditorias, mais tranquilo eles ficam também para receber a visita, né? Isso é importante até falar para quem está vendo e não é um franqueado húngaro, não entende que as auditorias a gente simula de fato uma batida da vigilância sanitária. Elas seguem estritamente, né, o que a vigilância cobraria e cobram, obviamente.
sem o efeito punitivo que a vigilância tem, mas justamente simulando uma batida para, se tiver algo errado, orientar o que aconteceria e ter tempo da gente corrigir isso dentro das normas. Isso. Roupa suja você lava em casa. Então, a gente arruma a casa para, no momento que receber uma fiscalização, tá tudo certinho, com tranquilidade, sem problema, né? E a gente pode concordar ou não com uma norma ou outra, mas é norma. Então, tá ali, não depende da gente. Exato. Não fomos nós que criamos. Né? Eu não inventei. Eu costumo dizer que eu falei, não estava em casa, sem nada para fazer. Falei assim, eu vou lá na loja do Danilo, encher o saco dele e cobrar isso. É porque isso é cobrado, é uma lei, né? Foi feita, então vai ser cobrado se for um órgão oficial na sua loja. E até porque você tem que proteger a marca, né? Sim. Porque você tem lá uma grama de gente trabalhando certinho e tal, e por causa de um que vai errado, destrói uma aí imagem. vai uma vigilância, vai alguma coisa, graças a Deus ainda não aconteceu. Não aconteceu. Nem vai acontecer. Isso. Mas aí o trabalho está feito para para os isso. resultados de todo mundo, né? Então a gente já... Porque para a vigilância, para o cliente, que é o nosso fiscal diário, eu falo, a vigilância vai 1, 2 vezes no ano, e o cliente que está todo dia dentro da loja? Eu acho que é o nosso fiscal diário. Ele não sabe se a loja é de João, José, Maria, para ele é húngara é húngara. Então, quando a gente faz esse trabalho de, né, buscando a excelência, é justamente para a gente entregar para o cliente essa experiência única, máxima, em todas as unidades. Porque todo o nosso trabalho em cima disso também é justamente para padronizar o máximo possível, né? Quando a gente traz para a fábrica a produção em loco total, a gente quer padronizar que todas as lojas recebam o mesmo produto. O cara que vai comer um produto na loja do Menezes Corte, ele come o mesmo no Bem-Market, porque a produção veio do mesmo lugar. Sim. Quando a gente muda a nossa operação para um forno de finalização, a gente quer garantir que ele come o mesmo produto em qualquer momento do dia. Se ele for comer de manhã ou ele for comer à noite, ele vai comer o mesmo produto. Então, são detalhes da operação com as boas práticas, né, de temperatura, de armazenamento correto, pequenos detalhes tem que se atentar para fazer esse produto sempre ser o mesmo padrão de qualidade. Bom, gente, adorei. Desculpa até o nervosismo aqui, porque é o nosso primeiro... a gente ficou também um pouco ansiosa. Mas... Fazer um bate-bola final aqui com elas, né? Já que é para falar de deixar elas numa saia justa. Oh, meu pai. Falando do cardápio húngara, fala vocês duas, os top 3 de vocês. Bom, a maionese não conta, hein? Eu sou tradicional. Eu gosto de queijo, presunto, cebola e frango. Meus preferidos. O top 3. Ela segue bem a escala da rede. Porque são os 3 que mais vendem. Eu sou niteroense, tradicional, do italiano mesmo, lá do início. Então, terra do joelho. Eu gosto bastante do de frango, é o que eu mais como, né? E agora com essa nova carinha integral, então, para mim, comer à vontade. Posso comer despreocupada, até porque eu que calculo a informação nutricional. Até fala aí, né? Então, faz um jabá dele, fala como é que ficou. Ficou dele. muito, muito light. Recomendo a galerinha aí que quer dar aquela enxugada pro verão. Tem sido a minha escolha, tá? Tem sido a minha escolha. Além de extremamente saboroso, né, o Danilo, com o nosso parceirão lá, o Valnei, merece todo o nosso crédito. Ele chegou numa receita muito gostosa, com bastante nutriente. Eu acho que vale ressaltar, porque o nosso produto, que eu costumo dizer para os clientes quando eu estou em loja, né, quando eles me perguntam, o nosso produto não é água, farinha, sal e fermento. O nosso produto leva leite, nosso produto leva ovo, o nosso produto ele é nutritivo, sem veneninho, né, seu André? Sem veneninho. Nenhum tipo de aditivo. Então, assim, eu falo, ele é nutritivo. Então, o produto integral, ele além de carregar, né, essa característica nutritiva do nosso tradicional, ele vem rico em fibras e proteico. Então, gente, é só tudo que eu queria, era tudo que eu queria, mas estou num crush com o bolo de cenoura, porque na vida é tudo uma questão de equilíbrio e não estou conseguindo, assim, eu confesso que eu como em 2 vezes sem juros, né? Eu como a metadinha e depois a outra metadinha, mas eu estou num crush, assim, sempre que eu vou fazer visita numa loja na parte da tarde, principalmente nas unidades que tem aquele cafezinho, nossa, não resisto. É o equilíbrio, né? Que a gente lançou junto, né? Nossa, perfeito.
integral. Não, para mim foi perfeito. E eu sou muito fã do calabresa, que é o que eu como desde o D1 ali, o calabresa com cebola, então é o que eu sou muito fã. Você falou 4, né? Você já deu uma pulada. Não, olha só, eu falei do integral. Você começou no frango, foi pro integral de frango, foi pro cenoura. É porque o integral de frango, ele substituiu o frango, né? Porque 2 lançamentos. Não, esse de cenoura é muito bom. E o integral, agora, até curiosidade, eu pegando a tabela nutricional que você fez, eu simulei com... Para quem não sabe, minha noiva também é nutricionista, né? Eu simulei as calorias do meu café da manhã. Bate a mesma coisa ali. Acho que era um pão integral e 3 ovos, salvo engano. Bom saber. Então já dá Não, ele é muito bom. Ficou um produtão, ficou mesmo. É saboroso e bem levinho. Ele tem um tamanho um pouquinho menor, que isso, né, era um pedido dos nossos clientes, principalmente da galera que pedia essa linha um pouquinho mais light. E que Deus abençoe a cabecinha desses dois para criarem mais a galera que não provou, sabores. Vamos provar. Deu trabalhinho vale muito para chegar na receita. A gente fez muita sova na mão primeiro, antes de começar a industrializar. Provei muito. Então vamos provar. E se tivesse que sugerir 3 sabores que vocês não têm hoje na loja, o que vocês sugeririam? Eita, então. Isso é difícil. O que eu vou falar assim, ser porta-voz do que eu escuto aí na rua, né? São logo 3, né? É porque de 3 vira 1. No Rio o pessoal gosta muito de camarão, então eles pedem muito camarão. Pedem muito com pegada mais vegana, vegetariana, é o que a gente escuta. Eu já ouvi também em loja. Então, o integral ele vem com essa ideia de muito em breve lançar um vegano, né? Porque o integral, a massa, ela não leva leite. Não leva, Ela é feita de água, farinha, né? Fermentos e tudo mais, e fonte de gordura, mas a gente está pensando numa estratégia com o integral de lançar um 100% vegano, né? Porque hoje o nosso produto em si só conseguiria atender o vegetariano. Sim. Justamente por ter ovo e leite na massa original. Então, o vegetariano a gente tem o 4 queijos que consegue atender, Sim. que hoje é o único sabor, que o resto tudo tem proteína animal. Mas o integral a gente já conseguiria, se tirar a proteína animal, lançar um sabor vegano. Então, os veganos que nos veem, se quiserem sugerir alguma coisa... Sim. Manda pra gente que ajuda, né? Eu e Valnei vamos adorar testar. Isso aí. Bom, e é isso. A gente chega aqui, vamos caminhar para 2026 com todo o gás, toda a energia. O HungaraCast vai ser um canal no YouTube que a gente vai ter. Vamos disponibilizar para os franqueados esses vídeos e vai ser sempre um conteúdo educativo. A gente vai trazer outras pessoas também para falar de negócio. A gente quer trazer franqueados também para falar das unidades, das experiências dele com a marca em si. A gente quer dar voz para a marca no modo geral, não só para a marca... Fornecedores, parceiros nossos, por isso que vocês foram as primeiras convidadas, porque nada mais justo do que convidar as primeiras, se não a primeira parceira da marca em si. Começou a franquia, deu sucesso, vamos começar com o Cast também, que vai dar sucesso. É isso aí. E em breve a gente vai trazer franqueados para compartilhar experiências do negócio em si, tudo que a gente falou hoje da importância de um franqueado assíduo, ativo, a gente vai trazer alguns que vão relatar isso na pele de como é que é ter uma loja, como é que é a simplicidade da operação, do que eles acham de peito aberto e trazer parceiros também, fornecedores, outros empreendedores do ramo. A gente está começando um canal que é para somar forças e energias. E deixa um recado para os nossos franqueados. O que vocês falariam para eles? Eles estão aqui, ó. Então vamos falar com eles. O principal, né, para deixar para os franqueados. Acho que pode ser para os franqueados e empresários, no modo geral. O que vocês quiserem. Eu acho que assim, para eles entenderem que esse trabalho é um trabalho meio antipático, mas é um trabalho extremamente importante, né, da consultoria. Que é um trabalho de parceria. Nós somos parceiros dos franqueados. Nós não somos... nós contra eles, né? Nós estamos juntos, assim, nós queremos dar a mão e junto com eles. Né? Os apontamentos são feitos para proteger a marca, proteger a loja deles, a unidade deles. É para a gente caminhar junto, não é... Né? E para os nossos franqueados em particular, usa-me, abuse-me. Usa da gente, solicita da gente. Né? A gente tem uma experiência bem boa em rede, a gente tem uma experiência bem boa com boas práticas, com negócios, não, né, tão boa quanto dos nossos
amigos, mas assim, a gente consegue ajudar em questões operacionais do dia a dia, né? Então, assim, a gente tem um canal muito fácil de comunicação, além do aplicativo em Ungas, né? A gente tem os nossos grupinhos de WhatsApp ainda que funcionam. Então, assim, a gente é 100% disponível, podemos pensar junto em soluções, em sugestões, somos abertas e usa a gente. É isso, gente. Obrigado. Obrigado por Valeu, terem nos Jô. ouvido, obrigado por terem Agradece. vindo. Foi ótimo. Foi ótimo. Vocês ouviram, usem, abusem. É uma ferramenta que a marca disponibiliza e são parceiros. O sucesso de vocês é o nosso, é o Sim. delas. Estamos todos no mesmo barco, literalmente. Enxerguem ela como parceira de trabalho, literalmente, que elas só estão para somar todas as dicas, todas as sugestões, inclusive puxão de orelha, são pelo bem da loja. Isso aí. Gente, obrigado. Obrigada, Até a obrigada. próxima. HungraCast.